pelo menos foi o que aconteceu. Bom, basicamente essa é a minha história, Paulo. Se você tiver alguma pergunta, eu estou Bom, o principal realmente é o seu relato, né? Porque aí cada pessoa vai fazer sua avaliação, né? Seu julgamento, tentar compreender. Estamos todos tentando entender o que é que nós realmente somos, né? Como vivemos. Mas eu sou o único desses milhares aí que estão assistindo que pode fazer algumas perguntas, alguns comentários, então eu aproveito para isso, né? E a primeira coisa que eu sinto é assim, eu fico maravilhado diante disso, porque para mim também é novo, né? O conhecimento sobre todas essas manifestações. Eu comecei esse canal aqui faz uns 2 anos, em 2019, faz 2 anos e pouco. E eu tinha conhecimento de algumas EQMs, de algumas pessoas próximas a mim, parentes, amigos, né? Sabia que existia esse fenômeno, li sobre eles, mas e sobre viagem astral eu sabia que era como você disse, né? Existem cursos, né, que as pessoas fazem para aprender a sair do corpo, fazer viagem astral, mas eu não sabia, assim, eu não tinha experiência de saber se isso era verdade mesmo, se isso realmente acontecia ou não. Mas aí depois que coloquei o canal e começaram a surgir eventos também, fenômenos que, além da EQM, né, que são esses, todos esses tipos de saída de experiência fora do corpo, aí para mim também foi surpreendente, né, saber que isso existe. E hoje, depois de escutar essas histórias, eu tenho certeza que nós somos seres multidimensionais, né? A gente vive e acessa muitas dimensões. E aí a vida ganha uma dimensão muito maior do que eu imaginava antes, né? Antes, a ideia que a gente tinha era que esse aqui era o mundo, essa aqui era a vida, e a morte era alguma coisa que acontecia depois. Mas a essa altura, né, eu já tenho dúvidas se essa daqui é a vida. Eu tenho a impressão que essa aqui é uma experiência, uma espécie de laboratório que nós, que somos seres espirituais, a gente vem passar um tempo aqui como quem vai fazer uma viagem, mas a gente não vive aqui, a gente vive em outro lugar. Estou chegando a essa conclusão. Queria até saber a sua opinião sobre isso, sobre essa minha hipótese, né? A conclusão que eu tenho é exatamente essa. Nós estamos aqui para alguma coisa, para servir como instrumento deles lá, tá? A gente vem para ajudar. Tudo bem, muita gente se divirtua assim no caminho, né? Mas eu acho que todos nós viemos com um objetivo, tá? Uma função. Mas a gente mora lá. Então, a gente, para viver aqui, a gente precisa de um corpo, né? Então, a gente nasce em alguma família e tal, mas a gente realmente não é daqui. Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza disso. Eu não vou dizer para você que eu tinha medo da morte antes, porque eu não tenho essa lembrança diante dos 9 anos. Eu só sei que hoje eu não tenho. A partir dali, dos 9 anos, eu sei que eu não tenho medo da morte, porque eu sei que isso aqui isso é uma roupa. Isso é roupa. É como se fosse essa blusa. Nosso corpo é uma roupa que a gente precisa para viver aqui. E aí a gente se adapta, né? Ao clima, à língua, né? A gente se adapta para poder viver nesse lugar. Mas a gente não é daqui. Tá?
Então, ficam essas pessoas com essas ganâncias de ter tanta coisa. Não precisa ter tanta coisa, não, tá? Você tem o que você precisa. Você tem uma casa, porque você precisa de uma casa para viver. Você tem um carro, porque você precisa de um carro para se locomover. Tá? Não precisa você ter um carro último tipo, basta você ter um carro. Se você quiser ostentar, aí você compra um bem caro, de último tipo, tá? Mas você não precisa disso. Você precisa de coisas básicas. O dinheiro para você comprar uma alimentação, porque seu corpo, essa veste que você tem agora, ela precisa de algumas coisas, nutrientes e tal. Então, isso você consegue com alimentação. Então, você precisa de dinheiro para comprar alimentação. Se você tiver o básico para você comprar alimentação, você não precisa comer churrasco todo dia. Certo? Concorda comigo? É. Inclusive, assim, eu pensei. Sim, você ia falar mais alguma coisa? Depois eu. Não, pode continuar. É que eu pensei que você tinha encerrado, mas acho que você ia falar mais alguma coisa. Não, pode continuar. Eu ia dizer assim que eu tenho percebido que nós somos seres que já existíamos antes e continuamos existindo depois, nunca deixamos de existir. Provavelmente a gente tem outro nome, ou talvez não tenha nem nome, esse ser real, né, o verdadeiro eu. Agora, existe o que a gente pode chamar de ego. Ego, que é o falso eu, né, que é justamente esse personagem que a gente assume quando está aqui encarnado. Né? Aí a gente tem nome, tem sexo, tem idade, e tem cultura, né, tem raças. Então, isso aí é um personagem que a gente assume para viver uma determinada experiência. Provavelmente, se a gente vive várias experiências ao longo da nossa eternidade, existem as vidas, as relembranças de vidas passadas, né? E até de vidas paralelas. Então a gente já tem essa noção, a gente já pode levantar a hipótese de que a gente vive muitas experiências. Agora o problema é quando a gente confunde o verdadeiro eu com esse personagem. E a gente passa a viver o personagem como se fosse tudo. E esse mundo como se fosse tudo também. É aí que a gente se perde. Você, como estava falando, a gente começa a valorizar coisas que são apenas desse mundo, que não tem valor nenhum lá do outro lado. Não tem. Coisas materiais não têm valor. Exato. Só tem o valor de uso, né? O valor Só. de posse não existe, né? O valor intrínseco não tem, mas de uso é como você disse, a gente precisa de proteção, a gente precisa de alimentação, conforto, para ter saúde, para se cuidar. Aí já é como quem cuida de um carro, né? Tem um carro, tem que trocar o óleo, tem que lavar o carro, tem que trocar as peças, fazer manutenção, para ele continuar existindo e nos servindo. Mas ele é apenas um veículo, né? Ele só serve quando a gente entra nele e vai usar. Não, você tem um carro para quê? Para se locomover, certo? Exato. E ele só serve para isso. Ele é uma máquina, ele só serve para isso. E daí a gente... Na sua casa, que a casa você precisa para você se abrigar, certo? Para você fazer o repouso necessário do corpo. O alimento, né? Você não precisa ter uma mansão para isso. Você não precisa ter uma mansão para isso, gente. Você precisa dormir. Uma cama, não é? Não, uma cama boa para dormir, né? Para não doer a coluna, para ter conforto. Então, é isso que você precisa. Agora a gente vê... Tem uma falsa impressão de que elas têm que ter muito. E para que o muito que elas querem ter? Para ostentar. Só.
para ostentar, para valorizar o personagem, né? Para dizer Exatamente. o seu importante. Aí você vai olhar, nossa, já viu o carrão de fulano?